Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A vitrine, a fachada ou a decoração de uma loja de varejo merecem tanta atenção do empresário quanto o próprio produto ou serviço que ele vende. A arquitetura estuda os materiais, a iluminação e as combinações que valorizam os ambientes e tornam as lojas mais aconchegantes, melhorando a experiência do cliente. O podcast Empreenda Assim conversa com o arquiteto Renato Mendonça, apresentador do programa Te Devo Essa, do SBT, e 24 horas para redecorar, do Discover Home and Health. Renato, quais as principais dicas para a arquitetura comercial, em especial para o pequeno varejo? Eu acho que a gente tem que começar entendendo se esse espaço ele está na rua, que se tem uma boa passagem, um bom fluxo, ou se ele está dentro de um mall, por exemplo. Independente dos casos, cada um desse teria uma particularidade, mas independente, falando em linhas gerais, eu acho que a vitrine é o que expõe o seu negócio, qual é o seu business. Isso tudo tem que ser apresentado da sua melhor forma. Então a primeira coisa, nome. O nome da marca tem que estar evidente, tem que ser de fácil leitura, bem iluminado. As vitrines com uma boa composição, e não é simplesmente colocar a peça exposta, é criar composição para o seu possível cliente se entender dentro daquele cenário e isso despertar a vontade da aquisição da peça. Quando a gente pensa, aguçando a curiosidade, inclusive, para que volte, para que entre a loja ou retorne ao espaço depois de algum tempo. Pensando na parte interna, a identidade visual é super importante. Da mesma forma que a nossa casa. Minha casa tem a minha cara e acho que deveria sempre ser assim. A identidade visual da loja ela é importante, então que tipo de informação você quer passar lá dentro? É uma loja mais clássica, por exemplo, de vestidos femininos de festa? Ou não, é uma loja mais contemporânea, que vende móveis, mobiliário de design assinado? Essa informação é uma unidade que se cria, né? A arquitetura, o produto vendido, a mensagem que você quer passar. Feito isso também, a gente tem que pensar na distribuição dessa loja, o layout, a distribuição dos móveis dentro dela. As pessoas podem ter acesso, tocar nos materiais, porque isso também aguça a vontade de se ter determinada peça. E iluminação é fundamental, não só para varejo, mas também para residencial, corporativo também. Existe um erro muito comum e insistente de se fazer dos ambientes comerciais, de se desenvolver ambientes comerciais e varejo com luz branca, luz fria, pensando-se que ilumina muito mais, que o fluxo luminoso é maior. Isso é um grande mito. O fluxo luminoso é o que traz a qualidade de iluminação, né? O volume de iluminação. Isso não tem absolutamente nada a ver com a cor da lâmpada. A cor mais quente, o amarelo mais quente, ele deixa o ambiente muito mais acolhedor e confortável. E também, aí uma dica super importante para venda de produto, é entender o índice de reprodução de cor dessa lâmpada. Porque se eu estou vendendo, novamente voltando a um vestuário, né, uma roupa, eu tenho que ter uma luz pensada para que aquela roupa esteja de fato na cor real dela. E qual a sua dica para um provador de roupas eficiente? Tem duas coisas que são fundamentais para serem pensadas dentro de um provador. Um é o seu reflexo, ou seja, a qualidade do seu espelho, para que não haja distorção de imagem. E o segundo é a iluminação também. Olha como a iluminação é importante em todos os cenários, né? A iluminação ela tem que ser frontal, mas sem ofuscar, que também existem recursos para isso. A iluminação nunca pode vir de cima, que aí você não consegue se ver. E frontal, difusa, com o espelho que pegue você de corpo inteiro. Existem pessoas de estatura mais baixa, pessoas de estatura mais alta. Eu tenho que atender a esses dois públicos, né? Essas duas características físicas. Mas o fundamental, a luz de frente para que eu me veja e me sinta bem naquilo que eu estou comprando. E a gente pode pensar, poxa, mas pode ser uma cortina, pode ser uma marcenaria? Pode, isso independe, sabe? A forma como você isola o seu provador.
Mas algo que eu também acho super importante dentro de um provador é ter um apoio, um banquinho para você sentar e vestir um calçado, ou mesmo tirar a calça, e ganchos, para que a gente saiba o que vai levar e o que não vai levar. Além da iluminação, quais os erros mais comuns na arquitetura comercial? A iluminação, ela com certeza vai entrar em primeiro lugar, né? Mais comum nisso tudo, eu acho que existem materiais que não trazem uma estética interessante, como por exemplo, existe o ACM, que é uma placa, que parece um plástico, que ele é frio, ele funciona para a indústria, para a loja não é bacana, principalmente se você quer passar um ambiente mais refinado, mais contemporâneo, um ambiente mais fino. Então eu pouparia o uso dessa peça para um varejo. E existe também, ou deveria existir, a preocupação pela composição de materiais. Eu posso usar um marmorizado, claro, jogando isso como um exemplo, mas eu tenho que entender com que ele vai bem. Porque existem as combinações. Da mesma forma que você pensa, estou usando uma blusa vermelha, vou colocar um sapato verde, pode combinar? Pode, mas quais são os outros cuidados que você vai ter nessa mistura? Né? Então acho que essa composição de materialidade é fundamental para se criar um ambiente gostoso. Um outro erro que pode acontecer, tapetes muito felpudos dentro de lojas. É super agradável, mas é um lugar de passagem. Pessoas que vêm da rua ou vêm de fora e traz muita sujeira para dentro. É mais difícil de se fazer uma limpeza. Não é prático. E a gente tem que pensar em praticidade. Mas talvez dentro de um provador já funcione, que a pessoa pode estar descalça. Então acho que existem essas questões. E claro, sempre pensar em incidência de luz solar dentro dessa loja. Por alguns motivos, entre eles a possibilidade de perda de cor de um determinado produto, ou de queima de uma madeira, ou de desbotamento. Então esse também é um cuidado. Aí você fala, o que eu faço nesse caso? Porque colocar um toldo pode ser muito ruim, depende da forma como o toldo é aplicado. Porque até mesmo o toldo numa fachada de loja pode acompanhar a arquitetura, pela forma que ele tem, pela cor que ele tem, e pensando, claro, na funcionalidade dele. Renato, depois de uma pandemia em que as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, o que significa morar bem hoje? Eu acho que depois desse momento que a gente passou mais dentro de casa e entendeu as novas necessidades de uma casa, pandêmica ou pós-pandêmica, a maior busca foi pela identificação, se sentir bem. A casa deixou de ser o que ela foi durante algum tempo, que é um ninho, um ambiente que te abriga, né? Ela passou a ser um lugar de passagem. Se a gente falar em grandes metrópoles, o uso da casa era descanso, banho e só. Ela parou de ser usada como um ambiente de conforto, de lazer. Ela deixou de reunir a família. Então o uso era muito pontual, até que a gente se viu preso dentro dela novamente. E retomamos então o entendimento a respeito do que é uma casa real, ou a casa de antigamente mesmo. Eu acho que a casa ela tem que ter identidade desde que seja a sua. Claro que isso pode mudar, e tantas pessoas mudam, né? Porque nós mudamos, nosso estilo de vida muda, nós começamos a pensar diferente, a nossa estrutura familiar também muda, aumenta, diminui, a nossa renda também muda e te dá possibilidade de conseguir coisas novas. E eu acho que esse ciclo ou essas mudanças, elas também podem ser acompanhadas pelo estilo da sua casa ou pelo que a sua casa é. Não tem nada de errado em minha casa ser preta e amanhã, ou depois de algum tempo, ela ser completamente branca. Tá tudo bem que seja assim, porque a gente não é a mesma pessoa o tempo todo. A gente passa por evolução e a casa precisa acompanhar. Eu acho que esse é o caminho ideal a ser seguido. Uma casa ela precisa acompanhar quem nós somos e, claro, nos atender em todas as funções. O podcast Empreenda Assim conversou com o arquiteto Renato Mendonça, apresentador do programa Te Devo Essa, do SBT, e 24 Horas para Redecorar, do Discover Home and Health. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.